Boa noite, vamos estar dando início ao nosso culto nesse momento. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Salmo de número 63. Nós vamos ler apenas um versículo, o versículo de número 1. Salmo 63, versículo de número 1. Muito bom ter você aqui conosco, participando desse culto, dessa live, onde nós estamos com a proposta de adorar o Senhor, de celebrar o nome do nosso Deus, de exaltar o nome daquele que nos criou, que nos formou para a sua glória, daquele que nos salvou mediante o sacrifício de Cristo Jesus. Salmo 63, versículo de número 1 diz assim: ó Deus, Tu és meu Deus, eu te busco de todo o coração. Minha alma tem sede de Ti, todo o meu corpo anseia por Ti, nessa terra seca, exausta e sem água. Davi foi quem escreveu esse salmo, e provavelmente quando ele escreveu esse salmo ele estava passando por um deserto, e no meio daquele deserto, no meio de todo aquele calor que ele estava enfrentando, ele rompe em adoração a Deus. Em vez de ele expressar uma sede por uma água, ele diz que ele estava com sede, mas com sede de Deus. A maior necessidade dele não era de uma água que viesse saciar o seu corpo, mas a maior necessidade dele naquele momento era pela presença de Deus invadindo o coração dele, invadindo todo o ser e transformando a realidade dele. Nossa maior necessidade, meus irmãos, embora nós tenhamos muitas aqui nessa vida, do nosso corpo, bens materiais, mas eu quero dizer que a nossa maior necessidade é de Deus. E que nessa noite nós possamos expressar uma fome, uma sede pelo nosso Deus, que nosso coração possa ansiar, possa desejar realmente pelo nosso Deus, e que assim como Davi fez aqui, que nós possamos buscar o nosso Deus e buscar a Ele de todo o nosso coração. Vamos orar nesse momento, vamos estar pedindo a bênção do Senhor sobre esse culto, que Ele venha realmente falar ao nosso coração, que Ele venha trabalhar realmente em nossas vidas nesse momento. Pai, nós te agradecemos de todo o nosso coração por essa oportunidade tão maravilhosa que o Senhor nos dá, Senhor Deus, de cultuar o Teu nome, de adorar o Senhor, de bendizer o Senhor, ó Pai. E nós queremos pedir, nós queremos clamar, Pai, para que o Senhor venha realmente abençoar esse culto nessa hora. Nós queremos realmente exaltar o Senhor, nós queremos realmente glorificar o Senhor. E nós pedimos, Pai, venha ao nosso encontro, Pai, venha falar realmente aos nossos corações nessa noite por meio da Tua palavra. Ó Deus, os cânticos que forem entoados aqui, ó Pai, que possam realmente exaltar, que possa realmente bendizer o Teu santo nome, Senhor Deus. Abençoa o nosso culto, perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados, limpa, Senhor Deus, o nosso coração, para que o nosso culto, Pai, possa ser aceitável diante do Senhor nessa noite, Pai. Fica conosco, nos sustenta, é a nossa oração em nome de Jesus Cristo, amém. Queria convidar você a louvar e adorar o nome do Senhor conosco nessa hora. Esse primeiro louvor que a gente vai estar louvando a Deus aqui fala sobre não termos palavra para agradecer tamanha bondade que Deus tem sobre as nossas vidas. Um Deus que tem fidelidade para conosco. E nesse momento eu te convido a você que está na sua casa, nos assistindo, que possa estar cantando esse louvor conosco, ou quem não o conhece, que possa estar meditando nessas palavras, para que a gente possa ser grato a Deus por tudo em nossas vidas. Dia após dia, me
Senhor. O Senhor é a nossa estrela da manhã. O Senhor é a nossa luz. Através dele nós temos a salvação e o perdão em Cristo Jesus. Estamos aqui reunidos, ó Pai, com a oportunidade de estar na sua casa mais uma vez, Senhor, para te louvar, para te adorar, ó Pai, mesmo que em um número pequeno, Senhor Jesus, mas a tua palavra diz que onde tem 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali o Senhor está, ó Pai. E agora nesse momento, Senhor Jesus, eu quero te pedir que o Senhor possa, Senhor, junto com esse louvor, com a palavra que vai ser ministrada, tá, Senhor Jesus, entrando na vida de cada pessoa, Senhor, que dedicou um tempo para estar ouvindo esse culto, ó Pai. Senhor Jesus, esteja ministrando mesmo nessas vidas, ó Pai, que essas vidas possam, Senhor Jesus, estar com o coração aberto, Senhor, para te receber, para receber a tua palavra, ó Pai. Que o Senhor possa mesmo, Senhor, estar abençoando a cada vida, Senhor, que está te ouvindo, ó Deus. Senhor Jesus, fala conosco através da tua palavra, ó Pai. Usa o teu servo, Senhor Jesus, para trazer aquilo, ó Pai, que o Senhor tem preparado para cada um de nós, ó Pai. Te agradecemos, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. E nos ajuda, Senhor, a sermos gratos ao Senhor por tudo.
Em nome de Jesus te pedimos e já te agradecemos, ó Deus. Amém. Amém. Queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 6. Isaías 6, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8, um texto muito conhecido. Isaías capítulo 6, versículo de número 1 até o versículo de número 8. Isaías 6, do 1 até o 8. A palavra do Senhor diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto, e a borda do seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse: estou perdido, é meu fim, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse: veja, esta brasa tocou seus lábios, sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Então ouvi o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi: aqui estou, envia-me. Vamos estar orando nesse momento. Pai, nós queremos te agradecer pela Tua Palavra que é viva, eficaz, a Tua Palavra, Pai, que fala aos nossos corações. Nós queremos pedir ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, que o nosso coração esteja aberto, que o nosso coração esteja realmente vulnerável, Senhor Deus, à Palavra do Senhor, que o Senhor venha mesmo ministrar, Senhor Deus, em nossas vidas, que o Senhor venha mesmo, Pai, tocar o nosso coração, ó Pai, aqui nesse momento, que nós possamos ser, ó Pai, edificados, que nós possamos realmente ser, ó Pai, transformados, despertados, ó Pai, pelo Senhor, por meio da Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo haja, Pai, no nosso coração, que o Teu Espírito Santo haja, Pai, na vida daquele que está ouvindo essa mensagem, ó Pai, nesse momento. E nós queremos, ó Pai, não simplesmente um mero discurso, não meras informações, mas nós queremos, ó Pai, a revelação da Tua Palavra no nosso coração. Nós queremos, ao final desse tempo, Pai, ser tocados, despertados para viver a Tua vontade, ó Pai. Que o Senhor fale, ó Pai, não eu, mas o Senhor, ó Pai, por meio da Tua Palavra. Em nome de Jesus Cristo nós oramos e te agradecemos nesse momento. Amém e amém. Meus irmãos, na semana passada nós demos início a uma nova série de mensagens, né? E o título dessa série de mensagens é Orações Perigosas. E o intuito dessa série, meus irmãos, é nos ajudar a entender como o nosso Deus é um Deus grande, né? Nós temos um Deus que pode fazer infinitamente mais daquilo que a gente pode pensar, daquilo que a gente pode pedir. Nós temos um Deus que pode abrir o mar no meio. Nós temos um Deus que pode multiplicar o pão e o peixe. Nós temos um Deus que pode curar enfermos, um Deus que pode transformar vidas, um Deus que pode salvar pecadores. Esse é o nosso Deus. Mas diante de um Deus tão grande como esse que nós temos, né, muitas das vezes nós percebemos que as nossas orações são fracas. Nós percebemos que nós oramos muitas das vezes por coisas pequenas. Nós temos um Deus, né, que pode fazer muito mais daquilo que a gente pode pedir e imaginar, mas às vezes a nossa oração é simplesmente para que Deus venha nos abençoar, é simplesmente para que Deus venha nos guardar, venha nos livrar de todo o mal. Tudo que nós pedimos para Deus é que Ele nos ajude a não atrasar com os nossos boletos, né, e que Deus nos dê uma vida tranquila. Muitas das vezes as nossas orações são assim, né, e aí a gente passa a viver vidas cômodas, né. E essa série então tem o intuito de mexer conosco. Essa série tem o intuito de nos despertar para que a gente venha sair da nossa zona de conforto e nós venhamos então entrar no confronto das mudanças, para que a gente venha realmente viver os planos de Deus para a nossa vida. Na semana passada a gente falou de uma oração muito perigosa que a gente pode fazer, e essa oração é: seja feita a tua vontade.
Orar, seja feita a tua vontade, envolve total e completa renúncia da nossa parte, né? Envolve muitas vezes deixar de lado a nossa vontade para viver a vontade de Deus. Isso para nós, para a nossa humanidade, para a nossa carne, constitui-se um perigo, né? Então por isso que é perigoso a gente orar, seja feita a tua vontade. Isso nem sempre é fácil de ser feito, de pedir para que Deus venha fazer em nós e através de nós a sua vontade. Sabe por quê? Porque muitas das vezes a nossa vontade é diferente da vontade de Deus para nós, né? E aí a gente prefere o quê? Justamente a nossa vontade. Mas Deus nos chama para sair, né, da zona do conforto da nossa vontade, para viver a vontade dele, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Não é fácil viver a vontade de Deus, mas eu queria te dizer que apesar de tudo, vale a pena, vale sempre a pena viver a vontade de Deus. E quando nós vivemos a vontade de Deus, né, ao invés, né, ou melhor, quando nós vivemos a nossa vontade, ao invés da vontade de Deus, o que acontece é que a gente nunca vai se sentir verdadeiramente feliz. Se a gente estiver vivendo aquilo que a gente quer, aquilo que a gente sempre sonhou para a nossa vida, a gente vai perceber que a gente não vai ser feliz plenamente. A gente vai viver sempre com um buraco dentro de nós. A gente vai viver sem aquele sentimento de realização. Mas, por um outro lado, quando a gente se envolve com a vontade de Deus, a gente procura viver a vontade de Deus, a gente é tomado por um sentimento de realização. Nós somos tomados, né, por um sentimento de plenitude. Nós somos tomados por uma alegria que a gente não consegue explicar. Mesmo a gente não tendo aquilo que a gente sempre quis, mesmo a gente não sendo muito rico, mesmo a gente não tendo dinheiro, tendo aquele carro do ano. Porque a nossa alegria, a nossa satisfação, a nossa realização não vem dessas coisas, mas vem de a vontade de Deus sendo cumprida em nós e através de nós, né? Isso porque o melhor lugar do mundo para eu e para você estarmos é no centro da vontade de Deus. É lá que Deus espera que eu e você estejamos, no centro da vontade do nosso Pai. E hoje, meus irmãos, tomando aqui então o exemplo do profeta Isaías, nós vamos ver também uma outra oração perigosa que nós podemos fazer. E essa oração é: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Quando nós oramos desse modo, nós estamos pedindo para que Deus venha realmente usar as nossas vidas. Nós estamos dispondo as nossas vidas nas mãos de Deus para que Deus venha nos usar e venha nos usar do jeito que Ele deseja, né? Orar assim é para que Deus venha fazer em nós a sua vontade. E uma vez que a gente passa a orar assim, pedir para que Deus venha nos usar, eu quero dizer que muita coisa muda em nossa vida. A semelhança do que a gente viu na semana passada, orar envia-me a mim, envolve muita coisa, requer de nós renúncia, requer de nós que saiamos da nossa zona de conforto, requer de nós total entrega de nossas vidas nas mãos de Deus. Deus não quer 90% de nós, Deus não quer 95%, 99%, Deus quer 100% de mim, de você, para que Ele possa nos usar da forma que Ele deseja, da forma que Ele espera realmente nos usar. Infelizmente, quando a gente olha para a situação da igreja brasileira hoje, nós encontramos poucas pessoas orando, eis-me aqui. Nós vemos poucas pessoas se dispondo nas mãos de Deus. E por que isso tem acontecido? Por que tem poucas pessoas orando nesse sentido? Esse texto de Isaías nos ajuda a entender por que tem poucas pessoas se colocando nas mãos de Deus. Eu gostaria então que você, juntamente comigo, né, visse aqui o que impede as pessoas de orarem e dizerem: eis-me aqui, eu quero ser usado pelo Senhor. Primeira verdade que nós encontramos aqui nesse texto, né, que impede as pessoas, né, de se colocarem nas mãos de Deus para serem usadas, é que elas não estão contemplando o Senhor. Eu gostaria que você lesse novamente comigo os versículos 1 ao 4. O texto bíblico diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto, e a borda do seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça.
Meus irmãos, nesse episódio nós vemos que Isaías, o profeta, teve um real encontro com o Senhor. Isaías diz que ele viu o Senhor assentado no seu mais alto e sublime trono. Isaías, aqui nessa visão, ele viu a majestade de Deus. Ele teve um real encontro com a glória e com a santidade de Deus aqui nesse momento. E esse Deus que ele teve um encontro é um Deus que não é meramente santo. O texto bíblico nos diz que Deus é santo, 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 3 vezes santo. Isso indica perfeição. O nosso Deus é mais do que santo, Ele é perfeitamente santo. E é este encontro que Isaías teve com Deus que foi o elemento que iniciou o processo no qual ele se rende ao Senhor e ele chega a dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me. Esse encontro que Isaías teve com Deus fez toda a diferença. Hoje, infelizmente, há uma escassez de pessoas dizendo: eis-me aqui, como eu disse na introdução. Dentre os motivos, né, que causam essa escassez de pessoas que se dispõem nas mãos de Deus, está a falta de um real encontro com Deus. Tem pessoas que ainda não tiveram encontro real com Deus. Não estou dizendo que esse é o único motivo, mas um dos motivos que impedem as pessoas de se colocar nas mãos de Deus é a falta de um encontro verdadeiro com Jesus, com o Senhor. Há muitas pessoas que carecem, que necessitam verdadeiramente de se encontrar com Jesus. Há muitas pessoas que necessitam de abrir o seu coração para que Jesus Cristo venha entrar e que Jesus Cristo venha assim então transformar a sua vida. Talvez eu estou falando aqui nesse momento e você, analisando o seu coração, você percebe que você não sente nenhum tipo de vontade de servir a Deus. Você não sente no seu coração um desejo ardente, queimando, de ser usado pelo Senhor, de se dispor nas mãos de Deus. Eu quero alertar você, isso não é normal. Eu quero dizer para você que tem alguma coisa na sua vida espiritual que não anda bem. E um dos motivos, uma das possibilidades, talvez é que você precise de ter um encontro real com Jesus. Talvez você precise ter um encontro real com esse Deus que é santo, santo, santo. Você precisa ver a majestade de Deus, você precisa ver a santidade de Deus para que ela venha te impactar e você venha se dispor nas mãos do Senhor Jesus. Aqueles que tiveram um encontro real com Jesus, eles desejam servir o Senhor. Isso foi o que aconteceu com Isaías. Depois que ele teve esse encontro com Deus, um encontro com a majestade, com a santidade de Deus, Isaías pegou, e falou assim: eu não posso mais ficar de braço cruzado. Eu vi o Senhor, eu vi o Deus que está nos céus, Deus que está sentado no mais alto e sublime trono, aquele que é santo, santo, santo. Eu não posso mais ficar de braço cruzado. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero ser usado pelo Senhor. Esse encontro que eu tive contigo impactou a minha vida. Eu não posso mais ficar ocioso, eu não posso mais ficar de braço cruzado. Foi isso que aconteceu com Isaías. Isaías não é o único exemplo bíblico. Nós temos a história de Paulo também. A Bíblia diz que enquanto Paulo estava caminhando, indo para Damasco, para perseguir os cristãos, de repente ele teve um encontro com Jesus. E ele literalmente caiu do cavalo. Paulo cai do cavalo ali, ele tem um encontro com Jesus e a vida dele a partir daquele momento, daquele episódio, nunca mais foi a mesma. Ele era um perseguidor de cristãos, mas a partir daquele momento ele foi um cristão perseguido. A vida de Paulo mudou. Ele tentava atrapalhar a obra de Jesus e agora ele passa a servir a Jesus depois daquele encontro. Foi isso que aconteceu. Ele teve um encontro com Jesus, ele viu Jesus, ele falou assim: agora eu não posso mais ficar de braço cruzado. Eu não posso simplesmente me conformar com a minha salvação, sentar e esperar Jesus voltar. Eu tenho que fazer a obra. Eu tenho que pedir: Senhor, usa a minha vida. Eis-me aqui, eu quero ser usado pelo Senhor, envia-me a mim. Eu quero ser um canal de bênção do Senhor. Eu quero ser um instrumento nas mãos do Senhor. Nós temos também na Bíblia o exemplo da sogra de Pedro. Ela estava adoecida, estava de cama, estava com febre. E a Bíblia diz que foi nesse exato instante, nesse período da vida dela, que Jesus foi na casa dela. E quando Jesus chega na casa da sogra de Pedro, Jesus cura aquela mulher. E quando Jesus traz a cura para aquela mulher, a Bíblia diz assim, que no mesmo instante, ela não esperou 10 minutos, 15 minutos, ela não esperou 1 hora, a Bíblia diz que no mesmo instante ela se pôs de pé e começou a servir Jesus. Aquele encontro que aquela mulher teve com Jesus impactou a vida dela. Ela falou assim: eu não posso ficar ociosa, eu não posso ficar de braço cruzado. Senhor, eis-me aqui, eu quero te servir. Eu quero ser usada pelo Senhor, eu quero te servir de alguma forma, mesmo que seja de uma forma simples.
dentro das minhas capacidades, dentro das minhas limitações, eu quero colocar a minha vida à tua disposição. E aquela mulher então se levantou e passou a ser usada pelo Senhor Jesus. Sabe, o que falta para muitas pessoas para servirem a Deus é um verdadeiro encontro com Ele. Há muitas pessoas carecendo desse verdadeiro encontro. Passar pela verdadeira experiência de salvação. É abrir verdadeiramente o coração para que Jesus venha entrar na sua vida e venha transformá-lo de verdade. Como disse, talvez você não sinta vontade dentro do seu coração de servir Jesus. Eu gostaria de alertar você, eu gostaria de dizer, é preciso você examinar o seu coração e você perguntar, será que eu tive um real encontro com Jesus Cristo? Pergunte isso ao seu coração. Mas uma segunda verdade que nós vemos aqui nesse texto, porque muitas pessoas não querem se dispor nas mãos do Senhor Jesus, é porque essas pessoas não estão vendo a sua própria necessidade. Leia comigo novamente os versículos 5 ao 7. Isaías 6, 5 ao 7 diz assim: então eu disse, Isaías falando, estou perdido, é meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou os meus lábios com a brasa e disse, veja, essa brasa tocou seus lábios, sua culpa foi removida, seus pecados foram perdoados. Meus irmãos, quando Isaías melhor dizendo, teve um encontro com Deus, ele percebeu que havia um grande contraste. De um lado estava o Senhor Deus, o Deus majestoso, o Deus que tem a sua perfeita santidade, o Deus que é santo, santo, santo. E de outro lado estava Isaías, um pecador miserável. Isaías diz que ele era um homem de lábios impuros e que habitava no meio de um povo de impuros lábios. E ele não só percebe isso, ele não só percebe o contraste que havia entre a pecaminosidade dele e a perfeita santidade de Deus. Ele não só percebe isso, mas ele confessa isso diante de Deus. Ele fala, ai de mim, eu estou perdido, porque os meus olhos viram o Senhor, o Rei da glória, o Deus santo, santo, santo. Eu vou ser fulminado aqui por causa do meu pecado. Ele confessa o pecado que ele tinha diante de Deus. Ele fica desesperado diante de Deus. E a Bíblia diz que no momento em que Isaías reconhece isso e ele confessa isso, o seu pecado foi perdoado, o seu pecado foi purificado. Deus perdoa. Deus restaura a vida de Isaías. Isaías entende que antes de ele ir e ministrar a palavra de Deus para outras pessoas, ele precisava, antes de tudo, antes de mais nada, ser ministrado por Deus. Antes de qualquer coisa, ele falou, eu preciso de Deus, eu estou precisando. O maior necessitado aqui de todo o povo de Israel é eu. Eu sou um homem de lábios impuros. Se Deus não me perdoar, se Deus me purificar, eu estou perdido. Ai de mim, o que vai ser de mim? Antes de ele pronunciar os ais contra Israel, contra as outras pessoas, ele disse, ai de mim, que será de mim? Sabe, meus irmãos, o nosso pecado é terrível, o nosso pecado é ofensivo a Deus. E quando nós reconhecemos isso e nós somos perdoados por Deus, o nosso coração é tomado por um desejo de querer despertar outras pessoas para essa realidade, de mostrar para outras pessoas que o pecado não se brinca com ele, que o pecado não é inofensivo, mas pelo contrário, o nosso pecado é ofensivo e é por causa dele que tem muitas pessoas indo para a condenação eterna. O nosso coração é tomado por um senso de urgência, porque a gente quer falar para as pessoas, olha, você precisa se arrepender do seu pecado, você precisa ter um encontro real com Jesus, como eu tive, você precisa ter um encontro, você precisa ser perdoado dos seus pecados. O nosso coração é tomado por esse anseio de ver outras pessoas se arrependendo, de tendo um encontro real com Jesus. A nossa oração passa a ser, Deus, usa-me para pregar o teu evangelho, para que as pessoas se arrependam, para que elas se convertam ao Senhor. Mas é triste ver que hoje nós estamos vivendo um tempo onde existem muitos crentes acomodados nos seus pecados. Muitos crentes que estão pecando, e eles acham que isso não tem nada a ver. Eles acham que isso é inofensivo, que isso não tem nenhum tipo de problema. Nós temos visto uma geração de crentes que acham que o pecado não tem nada a ver.
acha que o pecado é inofensivo. E por não conseguir enxergar os seus próprios pecados, essas pessoas não conseguem também ver a necessidade, né, de anunciar o Evangelho para que as pessoas, outras pessoas, venham ser perdoados os pecados delas também. Sabe, nós precisamos clamar a Deus. Nós precisamos nos pôr de joelho diante de Deus. Se nós fizermos uma rápida análise do nosso coração e a gente achar que a gente não tem nenhum pecado, achar que os nossos pecados não são tão graves, eu quero dizer também que tem problema com a gente. Os nossos pecados são graves, todos eles. Nós precisamos pedir perdão para Deus. Nós precisamos nos arrepender do menor pecado que seja. Nós precisamos pedir: Deus, tem misericórdia de mim, ai de mim, ai de mim, eu sou um pecador miserável. Nós precisamos clamar para que Deus venha abrir os nossos olhos em relação ao pecado. Nós precisamos chorar na presença de Deus, porque tantas vezes nós temos ofendido o nosso Deus. Nós precisamos clamar para que Ele nos toque com as brasas vivas do altar e purifique. Purifique não só os nossos lábios, mas a nossa mente, o nosso coração, todo o nosso corpo, se for necessário. Nós precisamos das brasas vivas do altar do nosso Deus. E quando isso verdadeiramente acontecer na nossa vida, nós seremos despertados para a necessidade de nós sermos usados por Deus para alertar outras pessoas também. Mas em terceiro lugar, a razão porque tem muitas pessoas que não estão se dispondo nas mãos de Deus é porque elas não estão enxergando a necessidade de trabalhadores. A necessidade de trabalhadores. O versículo 8 diz assim: então ouvi o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi: aqui estou, envia-me. Isaías, depois de ter esse encontro com a santidade de Deus, depois de ter sido purificado pelo Senhor, ele se dispõe nas mãos de Deus. Isaías percebe que existe aqui uma necessidade. A necessidade de pessoas para trabalhar no reino de Deus. Necessidade de pessoas que venham se dispor nas mãos de Deus para serem usadas pelo Senhor. Mesmo depois de tanto tempo, eu quero dizer para você que a voz do Senhor continua a ecoar pelo mundo, dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Depois de tanto tempo, de vários anos, vários milênios se passaram, a voz do Senhor continua dizendo, perguntando a mesma coisa: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E a semelhança do que Deus encontrou em Isaías, Ele procura pessoas que vão dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Porém, existem muitas pessoas que não conseguem enxergar essa necessidade. Muitos crentes não conseguem enxergar que Deus procura pessoas que vão servi-lo de todo o coração. Eu quero dizer para você que o mundo está carente de Deus. Basta uma pequena caminhada nas ruas da nossa cidade e a gente vai enxergar nos olhos das pessoas o quanto elas anseiam, o quanto elas precisam de Deus. Jesus, lá em João no capítulo 4, né, ele diz para nós assim que era para nós levantarmos os nossos olhos e vermos que os campos estão brancos, prontos para serem colhidos. Há muitas pessoas que estão com sede de Deus, pessoas que estão carentes de Deus, e basta nós anunciarmos o Evangelho para elas e elas vão ser colhidas, essas vidas vão ser colhidas para a glória do Senhor Jesus. Jesus disse na sua palavra que a seara é grande, mas que os trabalhadores são poucos. E Ele nos alertou: rogue ao Senhor da seara, ao Deus da seara, ao Deus nosso, para que Ele venha mandar, para que Ele venha enviar mais trabalhadores. Se ofereça nas mãos do Senhor. Talvez você está aqui ouvindo essa mensagem, você não tem se disposto nas mãos do Senhor, mas que Deus possa tocar o teu coração nesse momento, que você possa dizer: Deus, eis-me aqui, eu quero ser usado pelo Senhor, eu quero colocar a minha vida nas tuas mãos. O reino de Deus precisa de trabalhadores, precisa de gente que vai colocar a mão no arado sem olhar para trás, gente que vai continuar, que vai persistir na obra, que não vai desistir. Não importa o quão limitado você possa ser, Jesus pode te usar, porque não depende do que eu e você somos, não depende das nossas capacidades, mas depende do poder de Jesus fluindo em mim e através de você. Jesus certa vez multiplicou 5 pães e 2 peixes, alimentou uma multidão gigante.
Eu quero dizer para você, coloca aquilo que você tem nas mãos de Jesus. Mesmo que seja muito pouco, eu quero dizer para você que Jesus pode fazer um milagre através disso. Não importa quão pouco você tem para oferecer, mas ofereça. E veja Jesus fazer um milagre em você e através de você. Queria concluir, esse terceiro ponto contando uma história de um diácono que viveu há vários anos atrás. Esse diácono viveu na Inglaterra, há uns 200 anos atrás mais ou menos, e esse diácono era muito tímido, era muito limitado, ele não gostava de falar em público, não gostava de pregar, ele gostava de servir assim no anonimato. E teve um dia que o pastor não poderia ir dirigir uma reunião de oração na igreja. E ele pediu para esse diácono, não tinha mais ninguém, ele pediu para esse diácono dirigir essa reunião de oração e falou assim: puxa vida, eu não gosto de falar na frente dos outros, mas só que eu estou vendo que o pastor não tem mais ninguém para ir fazer essa reunião de oração, então eu, com todas as minhas limitações, eis-me aqui, eu quero ser usado, eu me coloco em tuas mãos, Senhor. E era um dia de semana, e naquele dia estava nevando demais lá na Inglaterra. Ficou difícil até para ele ir da sua casa para a igreja, mas ele enfrentou todas as dificuldades e chegou lá na igreja, passou, enfrentou a nevada, e quando ele chegou lá na igreja, pouquíssimas pessoas, uma reunião de oração no meio de semana. E aí, então, aquele diácono começou, na sua limitação, nas suas dificuldades, ele começou a dirigir a reunião de oração. Ele falou assim: eu não sei qual é a sua necessidade, não sei qual é o seu problema, mas eu gostaria de convidar você a levantar os seus olhos e a olhar para Jesus, Ele pode salvar a tua vida. Foi o que ele falou naquela reunião. E lá naquela reunião havia um menininho muito, muito novinho, muito jovem, e ouvindo aquelas palavras, aquele menino falou assim: eu preciso ser salvo. Eu quero atender o que esse homem está falando. Eu quero levantar os meus olhos e olhar para Jesus, porque eu preciso da salvação dele. Naquele dia, através daquela frase daquele diácono, aquele menino entregou a vida para Jesus. Mal sabia, muitas pessoas, que aquele menino mais tarde se tornaria Charles Haddon Spurgeon, um dos maiores pregadores que o mundo viu. Foi considerado o príncipe dos pregadores. Aquele menininho que estava naquela reunião de oração, no meio daquela nevada, e aquele diácono que mal sabia falar, mas que se dispôs nas mãos de Deus e disse: eis-me aqui, envia-me. Através da vida daquele diácono, Spurgeon se converteu ao Senhor Jesus. Spurgeon entregou a vida dele para Jesus, e depois de tanto tempo ainda nós continuamos a ser abençoados por meio de tantos ensinos de Spurgeon, por meio de tantas obras que ele escreveu. Ele continua abençoando a nossa vida. Tudo porque um diácono se dispôs nas mãos do Senhor Jesus. Se entregue nas mãos do Senhor. Eu gostaria de concluir essa mensagem e dizer: pense numa oração que Deus leva a sério. Essa oração é: eis-me aqui, envia-me a mim. Quando nós oramos, meus irmãos, envia-me, usa-me, Deus vai usar as nossas vidas. Deus vai usar as nossas vidas. A partir do momento que a gente começa a orar assim, nós veremos Deus nos usando de formas diversas, talvez para aconselhar alguém, talvez, quem sabe, para evangelizar, para entregar um folheto que seja, para fazer uma visita para alguém, para fazer uma oração, não sei. Ser usado em qualquer momento, dentro de tempo, fora de tempo. E às vezes parece que o nosso trabalho não vai surtir efeito. Foi o que aconteceu com Isaías. Se nós lermos o restante do capítulo, do versículo 9 até o versículo 13, a gente vê que Isaías faz a bonita declaração: eis-me aqui, envia-me. E aí Deus fala para ele: vai e prega. Mas sabe o que vai acontecer, Isaías? Você vai pregar, o povo não vai te escutar. Você vai pregar, o povo não vai se converter. O que vai acontecer é que mesmo diante da tua pregação, diante de você alertando as pessoas vão perecer no pecado delas. E aí a gente olha para o ministério de Isaías e a gente pensa assim: puxa vida, foi um fracasso o ministério dele. Aparentemente parece que o ministério de Isaías foi fracassado, mas na verdade o ministério dele não foi fracassado, porque ele cumpriu a vontade do Senhor Jesus. Eu gostaria de concluir essa mensagem dizendo isso: fracasso não é o nosso ministério não dar os resultados que nós queremos, mas fracasso é nós não dispormos nas mãos de Deus e dizermos: eis-me aqui, envia-me. Fracasso é isso, nós não colocarmos a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus. Põe a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Entrega
tudo que você tem e peça: Deus, eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero fazer a tua obra. Gostaria de convidar você a fazer isso. Nós vamos estar cantando uma canção que diz isso: usa-me. Eu quero ser usado em qualquer hora, do jeito que te agrada. Ora, entrega a sua vida nas mãos de Deus. Deus, eu estou aqui com todas as minhas limitações, mas eu ponho a minha vida no teu altar. Eu quero orar, fazer essa oração perigosa. Eis-me aqui, eu quero ser usado pelo Senhor. Ore conosco nesse momento.
está orando nesse momento, orando pela sua vida, orando por nós também. Entregue-se nas mãos do Senhor Jesus. A melhor coisa que nós podemos fazer é estar no centro da vontade do nosso Senhor. Viver essa vida de renúncia, nos entregando por inteiro, por completo. Você pode ter todas as coisas nesse mundo, mas se você não tiver a presença de Deus dentro de você, se você não estiver no centro da vontade de Deus para a tua vida, eu quero dizer que você nunca será verdadeiramente feliz. Você vai ser feliz se você viver os planos de Deus para você. Pai, nós queremos te agradecer nesse momento. Nós te louvamos de todo o nosso coração, ó Pai. A semelhança, Pai, do profeta Isaías, nós queremos encontrar, ó Pai, a tua glória. Nós queremos ver a tua santidade dia após dia, Senhor Deus. E sermos tocados, impactados por ela em nome de Jesus, Senhor Deus. Nós possamos realmente reconhecer, Senhor Deus, a nossa necessidade, o quanto nós precisamos do Teu perdão, da Tua graça, o quanto nós precisamos, ó Pai, de que o Senhor venha com as brasas vivas do Teu altar, nos perdoar, nos purificar de toda iniquidade, de todo pecado, de toda impureza, Senhor Deus. E que o Senhor nos ajude também a perceber a necessidade de trabalhadores, ó Pai, no Teu reino. E nós queremos, ó Pai, aqui orar. O Senhor disse que a seara é grande, os trabalhadores são poucos, que era para nós rogarmos ao Senhor da seara, para que enviasse mais trabalhadores. Nós queremos orar por isso nesse momento. Pai, envia, Senhor Deus. Mobiliza corações, Senhor Deus. Talvez essa pessoa, Deus, que está ouvindo, ó Pai, esse culto nesse momento, que está participando com a gente, talvez essa pessoa, Pai, talvez está inativa no Teu reino, mas nós oramos e pedimos, ó Pai, para que o Senhor levante, toque, desperte mesmo, Pai, esse coração em nome de Jesus. Assim também o meu coração, de cada um de nós que estamos aqui, ó Pai, trabalhando para o Senhor, gravando, ó Pai, essa mensagem, ó Deus, que em nome de Jesus, o Senhor também venha nos mobilizar para que cada dia mais e mais nós venhamos nos dispor, ó Pai, nas Tuas mãos, no Teu reino, fazer a Tua obra, Pai. Que nós possamos, ó Pai, todos os dias dizer para o Senhor: eis-me aqui, envia-me, eu quero ser usado pelo Senhor, eu quero realmente ser um canal de bênção nas Tuas mãos, ó Pai. Que nós possamos realmente nos dispor para o louvor e para a glória, Pai, do Teu santo nome, Pai. Eis-nos aqui, Senhor Deus. Eis as nossas vidas no Teu altar de graça. E agora, irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, o eterno Pai, que as consolações e as virtudes do Santo Espírito seja sobre as nossas vidas, seja sobre a vida de todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, e sobre todos aqueles que ainda crerão no bendito Evangelho do Senhor Jesus, hoje e por todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Nós agradecemos por você ter permanecido conosco até o final, né? E que você possa continuar participando aqui dos nossos cultos juntamente conosco, e se disponha nas mãos do Senhor Jesus. Você vai ver que é a melhor coisa que você pode fazer. Deus abençoe a sua vida.